Deixa eu compartilhar um artigo que está causando indignação hoje, Florestan, nas redes sociais, que é publicado pelo Antônio Risério, antropólogo, né? Está dizendo racismo de. Olha o que a Folha publicou hoje, ontem de madrugada, na verdade. Racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo. Racismo de negros contra brancos na Folha de São Paulo. Bom, a gente vive num país racista onde os negros são as grandes vítimas, né, desse processo histórico que seu pai, na verdade, estudou tão profundamente. Como é que você vê essa questão agora da Folha estar num esforço de naturalizar o racismo brasileiro, Florestan? Eu não sei o porquê eles publicarem essa matéria, né? Porque isso aí é ruim para o próprio jornal, né? Porque é uma coisa tão racista, né? Tão ruim, né? Quando eu vi essa manchete, eu falei, gente, daí fui ler a matéria. Primeiro de tudo, né? O cara está invertendo as coisas, né? O negro agora está impondo aos brancos, né, a sua condição de superioridade. Como assim, cara? Que mundo que você está? Que país que você está vivendo? Assim, principalmente no sistema capitalista, né, onde o preconceito se estabelece principalmente por questão financeira, né? É uma questão de classe social, né? Então você vê que força que tem os negros no Brasil, que são relegados a um salário de miséria, né? Qual o poder que eles têm, estando à margem da sociedade por conta do preconceito e do racismo dos brancos, né? Então, assim, é um artigo que não tem o menor cabimento, não tem o menor cabimento nem no Brasil, nem no mundo, porque os países da África são países pobres, que não têm condições financeiras sequer para se impor, né, perante os brancos, né? Então, assim, é uma coisa de maluco, né? É típico de um país governado por negacionistas, né? Só posso dizer isso. O sujeito que pega um texto desse, lê e publica, ele precisa ir no psiquiatra, Léo, porque eu fico pensando assim, será que o cara não tem discernimento? O que me intriga é a falta de filtro da Folha de São Paulo, porque ali realmente deixar passar ali foi uma coisa estranha. E não é a primeira vez, né? Eles têm feito muitas coisas nessa direção. Parece que eles estão querendo acenar para os negacionistas. Será que é isso? Será que eles querem falar para o pessoal do Bolsonaro? Também estamos aqui. Será que eles querem com isso? Né? Porque assim, é de uma imbecilidade, né? Falta total, né, de dados seguros, né, científicos, né? Aonde que o cara levantou uma informação dela? Aonde existe isso no país, cara? Quais as condições para se estabelecer uma superioridade negra no Brasil? Olha, é uma coisa realmente assustadora, viu, Léo? E foi um deslize grave. Espero que o ombudsman venha semana que vem colocando os pingos nos Ele está de férias, mas ele vai voltar assim, quer dizer, na verdade, atolado de cartas para responder, porque não é a primeira vez, viu? Não é a primeira vez. Já teve o Leandro Narlock, agora tem esse Risério. Você sabe que meu pai entra nesse tema da questão do racismo, né, da questão dos negros, no início dos anos 50, fim dos 40 para os 50, ele estava fazendo pesquisa mais na área dos índios, né? Ele fez um trabalho importante sobre os tupinambás, né, que era uma tribo extinta, né, e que era antropófaga, e ele fez um estudo primoroso sobre os tupinambás. E o dono da cadeira de sociologia, né, era um francês, né? E francês, né, o Bastide, o Roger Bastide, estava se interessando pelo tema do negro no Brasil e queria fazer um estudo sobre negros e brancos na cidade de São Paulo, porque quando há o fim da escravidão, os negros são colocados para fora das grandes propriedades de terra, né? Os senhores do campo
colocam os negros para fora e trazem os europeus. Ele falou assim, já que não vou ter mais escravo, eu vou trazer a mão de obra branca. E aí vem as levas de italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, né? E os negros são jogados na pior situação que a gente possa imaginar. Quer dizer, uma crueldade total. E aí ele queria que meu pai fizesse a pesquisa para ele, porque ele falou, pô, você é bom de pesquisa, eu queria que você fizesse as pesquisas para mim, né? E ele não queria, porque ele queria continuar no tema dos índios, e o professor falou assim, eu estava saindo da sala depois de uma conversa com o Roger Bastide, e o Roger fala, Florestan, não tem jeito mesmo de você voltar atrás? Ele falou que o coração dele se encheu de afeto, né, pelo mestre dele, né? Ele falou, não, professor, eu vou te ajudar. E aí ele entra e faz, junto com o Roger Bastide, Negros e Brancos na cidade de São Paulo, um trabalho importantíssimo, mostrando exatamente isso, né? No começo do século passado, famílias negras e brancas conviviam um ao lado do outro, né? E alguns anos depois, esses brancos já tinham saído desses bairros e tinham progredido, e os negros continuavam relegados àquela situação de pobreza, né? Por vários motivos, né? Entre eles, a falta, inclusive, do conhecimento do que é uma sociedade capitalista. Os brancos que chegavam já sabiam, porque vinham de países como a Itália e Espanha, né? E tinham a noção do que era o sistema capitalista.